semana eu resolvi aparecer para vocês para a gente matar um pouquinho da saudade. Não sei se vocês estão com saudade das aulas de ciências, espero que sim, né? Mas eu estou com muita saudade de vocês. Então, durante essa semana, nós nos veremos por aqui e eu finalizarei com vocês o capítulo 5, que é o nosso capítulo de substâncias e misturas. Desde já eu peço que vocês tenham paciência, porque eu estou iniciando agora para fazer os vídeos. Peço desculpas se houver algum barulhinho externo, é porque eu gravo da minha casa e isso sempre acontece, né? Bom, o nosso capítulo 5, ele foi referente a substâncias, misturas e separação de misturas. Lembram? Então vamos lá. As substâncias, sejam elas simples, aquelas formadas por apenas um elemento químico, ou compostas, aquelas formadas por mais de um elemento químico, elas se unem para formar misturas, não é isso? E essas misturas, elas podem ser separadas. Então, por mais que a gente encontre duas substâncias unidas em uma mistura, e a gente queira separar para a gente obter apenas uma substância, nós vamos ter métodos para que isso aconteça. Esses métodos, eles vão depender de como é essa mistura. Vocês lembram que nós temos as misturas homogêneas, que são aquelas que apresentam apenas uma fase, e as substâncias heterogêneas, que são aquelas que apresentam mais de duas fases, ou duas fases, né? Duas ou mais no caso. E aí, esse primeiro experimento lá do Praticando Ciências, pega lá seu livro. Quero que você pegue seu livro. Pegou? Abre o seu livro aí na página 62 e você vai ver esse primeiro experimento. No nosso dia a dia, nós vemos bastante a separação de misturas, pessoal, por mais que a gente não perceba. O local onde mais acontece essa separação de mistura é na cozinha. Então, a sua mãe faz o seu café pela manhã, não sei se vocês já sabem preparar o café, mas lá no café você tem um processo de separação, que é o processo da filtragem. Esse processo nós também veremos agora no nosso experimento. Bom, o que nós vamos precisar? Eu peguei copinhos de plástico, colheres, e aí no livro de vocês, ele pede que a gente faça uma solução de água com areia, uma solução de água com sal, uma solução de água com pó de giz, não é verdade? Só que vocês sabem que em casa é difícil a gente encontrar alguns materiais, né? Então eu fui lá na minha cozinha, ataquei lá a cozinha daqui de casa e comecei a ver materiais que podiam ser substituídos por esses pedidos pelo livro. Se você quiser fazer isso também e acompanhar junto comigo, fique à vontade. O que eu peguei lá para substituir a areia? Eu peguei pimenta do reino, que a mãe coloca lá na comida de vocês. O sal, todo mundo tem, ok? Aí eu peguei açúcar também e peguei arroz, ao invés do pó de giz, porque infelizmente eu não vou encontrar pó de giz aqui na minha casa e eu acho que vocês também não vão encontrar por aí, certo? Outra coisa muito importante que todo mundo deve ter em casa, pra gente fazer nosso processo de filtração, é o filtro. Aí no livro de vocês pede filtro de papel e ensina vocês a montarem um filtro com um papel específico. Mas é muito mais fácil nós já pegarmos o filtro pronto, que é esses filtros que a gente utiliza aí para filtrar o café de manhã, quem tem cafeteira, tá bom? E aí, né, eu peguei esses filtros e vamos utilizar ele para nossas separações. Mas antes disso, nós faremos primeiro as nossas misturas que vamos pretender separar. Então, a primeira mistura vai ser uma mistura de água. Coloquei aqui a metade do copo de água. E eu vou pegar, então, a pimenta do reino, tá? Não precisa você colocar muito, não. Eu vou colocar uma colherzinha e meia só. Observa aí que eu tô mexendo, né? Mexi aí a substância. Vou descartar a colherzinha aqui, depois eu limpo. E vou deixar minha primeira substância aqui. Agora vamos lá para a segunda substância.
Segunda substância, eu vou utilizar água. E eu vou colocar também uma colherzinha de sal. Uma colherzinha de sal, vou mexer. Minha segunda substância. Na verdade, minha segunda mistura, né? Terceiro, vou colocar água. E vou colocar uma colher de arroz. Vou colocar duas. Pronto. 2 colherzinhas de arroz. E na minha última mistura, eu vou colocar água. E uma colherzinha de açúcar. E também vou mexer. Pronto. Tenho as minhas 4 misturas aqui. Água com pimenta do reino, água com sal, água com arroz e água com açúcar. Pessoal, essa primeira mistura aqui, ó, nós vamos ver a água, que agora ficou numa coloraçãozinha marrom, mas nós podemos ver também a pimenta, ó. Olha só nos arredores do copo, no fundo do copo, a pimenta, ela aparece. Ou seja, nós conseguimos ver a fase líquida e nós conseguimos ver o precipitado de pimenta aqui. Logo, nós temos uma substância o quê? Uma mistura heterogênea, né? Eu espero que vocês tenham falado certo aí. Aqui, pessoal, eu tenho a minha mistura de água e sal. Observem que eu não consigo enxergar onde está o meu soluto, que é o sal. Eu só enxergo o líquido. Logo, essa minha mistura aqui é homogênea. Espero que vocês tenham falado aí certinho. Olha a minha terceira mistura. Tá bem fácil de ver, né? A água e o arroz aqui no fundo, ó. Ou seja, eu tenho 2 fases visíveis, eu tenho uma mistura heterogênea, acertaram. E a última, a minha misturinha de água com açúcar, eu também não consigo ver onde está o açúcar, só enxergo uma fase, então eu tenho uma mistura, isso mesmo, homogênea. Então,